Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o local e hora em que estiver a acompanhar esta emissão do Washington Fora de Horas aqui na capital americana. Hoje é segunda-feira, estamos já a terminar o mês de abril, 29 de abril. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. E eu sou Márcio Miguel e avançamos para já com os títulos desta emissão. Em Moçambique, ciclone Kenneth causa 38 mortos. Dívidas ocultas, grupo de pressão suíço leva Credit Suisse ao tribunal. Teremos também notícias de Angola, onde o presidente João Lourenço reúne-se com a juventude. Na Guiné-Bissau, o Ministério Público ordena a Polícia Judiciária devolver arroz doado pela China encontrado na quinta do Ministro da Agricultura. E no Brasil, casos de feminicídio aumentam 76% em São Paulo apenas. Na Espanha, o Partido Socialista ganha eleições e prepara coligação, deixando bem atrás os partidos da direita e também da extrema-direita. Hoje é Dia Internacional da Dança, foi instituído pelo Comitê de Dança do Instituto Internacional de Teatro. 29 de abril foi a data escolhida por ser aquela do aniversário de Jean-Georges Noverre, o criador do balé moderno. Aqui não podemos dançar agora, muito menos fazer balé. Vamos então com as notícias nesta produção da Washington Fora de Horas, cuja realização é do Mariano Bartolomeu. E começamos em Moçambique, atualizando o número de mortos, que até ontem falavas em 5 mortos, devido à passagem do Kenneth pelo norte de Moçambique. Agora, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades aumenta para 38 o número de pessoas que morreram com a passagem desse ciclone. Ainda de acordo com o NGC, há 39 feridos, 168.250 pessoas foram afetadas por aquele ciclone. Quase 35 mil casas foram parcial ou totalmente destruídas e 31.256 hectares de cultura destruídas também, bem como 193 salas de aulas que deixam, por agora, quase 22 mil alunos sem aulas. Até agora, há 20.720 pessoas nos 30 centros de acolhimento. O Instituto Nacional de Meteorologia, por seu lado, indica que a chuva forte vai-se fazer sentir também entre as províncias de Cabo Delgado, em Nampula e também na Zambésia. É verdade, Álvaro, e esta é a indicação do Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique, que prevê para esta segunda-feira chuva forte, acompanhada de trovoadas severas e vento com rajadas em várias províncias, tal como disse o Álvaro. O Instituto Nacional de Meteorologia recomenda a tomada de medidas de precaução e segurança face ao risco associado à chuva, trovoadas e ventos fortes. A chuva está a provocar inundações e deslizamento de terra. Mais chuva irá apenas agravar mais a miséria, cortando as estradas que os grupos de ajuda estão a usar para transportar bens urgentemente necessários, incluindo alimentos e remédios. Cerca de 200 mil pessoas estão em perigo na cidade de Pemba, norte de Moçambique. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades Naturais de Moçambique disse no domingo que mais de 23 mil pessoas não têm abrigo e quase 35 mil casas foram parcialmente ou completamente destruídas. No domingo, a Organização das Nações Unidas ofereceu 13 milhões de dólares para fornecer alimentos, abrigo, cuidados de saúde, água e assistência sanitária a pessoas afetadas pelo ciclone tropical Kenneth. Continuamos aqui no Washington Fora de Horas. Daqui a pouco vamos tentar a entrada da rádio parceira, a Rádio Sem Fronteiras de Diocese de Pemba, que para termos uma atualização de como está a situação na cidade de Pemba depois da passagem do ciclone Kenneth, que, como dissemos agora mesmo, há coisa de 1 hora, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades atualizou o número para 38 mortos. Há também 39 feridos, mas muitas pessoas estão já desalojadas. As Nações Unidas apontam para cerca de 200 mil pessoas afetadas, enquanto o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades fala em 130 e tal mil pessoas afetadas. Vamos então para Pemba. Ao telefone temos o Padre Latifo Fonseca. Sr. Padre, muito obrigado uma vez mais por estar aqui. Tem sido o nosso colaborador nesses dias da Rádio Sem Fronteiras, Diocese de Pemba. Queríamos desde já agradecer a sua presença e começar por dizer como é que acorda Pemba, ou como vai esta tarde de Pemba aí em Moçambique depois da passagem do ciclone Kenneth. Muito boa tarde, estou aqui no centro da cidade de Pemba. A situação nem se pode dizer que foi após o ciclone. Estamos no prolongamento do sistema do ciclone. Então, estamos passando muito mal, chuva intensa,
as ruas todas cheias de muita areia, muitos buracos, muitas casas amadas. Aqui na cidade de Pemba a situação está, poderíamos considerar de emergência. Nos sítios de Macumbinha, a situação também continua crítica. Chegou aqui há pouco tempo o primeiro-ministro que queria uma viagem a Ibu, mas não conseguiu, porque as chuvas são muito intensas. Então, essa é a situação. Ontem passou todo o dia chovendo e não foi chuva de brincadeira, muita chuva que não parava forte, e isso criou muitos danos. Padre Latifo, como é que estão os bairros como Paquite e outros da periferia de Pemba que, mesmo sem chuva, já enfrentam vários problemas? Estão em situações de emergência e cada morador desses bairros começa a dar a força para onde criaram os centros de alojamento. É difícil de realizar. Ontem mesmo, além de Paquete, temos uma região ali ao lado, a região costeira, perto de uma região de referência que é Pamabis. Lá precisou os bombeiros brasileiros poder fazer o resgate usando algumas canoas. Então, essa é a situação bastante crítica aqui na cidade de Pemba. Isso, padre, como é que estamos em termos de ajuda? A ajuda é suficiente? Falou dos brasileiros que estão a fazer o resgate, mas, por exemplo, questões como alimentação, abrigo, as pessoas que tiveram que sair das suas zonas habituais de residência, como é que estão a ser assistidas? Existe um esforço bastante enorme. A Caritas mesmo, da Diocese de Pemba, continua sendo o pessoal que está nesse centro, está canalizado, está tendo várias preocupações. Eu recebi há pouco tempo, junto com o pessoal da Rata de Cano, já está sensibilizando algumas pessoas, alguns amigos, para depositar alguns valores na conta da Caritas. E os esforços do governo mesmo, também o governo lá no centro de mobilização de recursos a partir do Instituto Nacional de Gestão da Calamidade, está tendo esses esforços. As estradas que estragaram estão tendo esforços de recuperação. Então, não consideraríamos um abandono. Existe uma sensibilização de gente para poder ter reforço, ter o melhoramento das coisas. Então, estamos, de um lado, felizes pela maneira como está tendo a solidariedade e a rápida resolução desses problemas que estão afetando a região aqui, principalmente na província de Cabo Delgado. Sr. Padre, neste momento continua a chover, o comércio, as escolas, como é que está a cidade e qual é que é a estimativa, pelo menos em termos de recuperação? Sei que as autoridades de direito estão a lidar com isso diretamente. O sistema está paralisado, mas felizmente as lojas, os mercados funcionam, fora com situações de água, entrar com difícil de ser eficaz. Mas, por exemplo, nós estamos aqui no nosso Madabu, onde devemos ver alguma coisa para comer. Então, as pessoas estão, portanto, tendo essa sensibilidade que não adianta fechar as lojas, tem muita gente que quer comprar e isso interessa a todos nós. Então, os hospitais funcionam, mas a questão das escolas todas são encerradas porque não têm também condições de acolher a ninguém. Muitas escolas estão bastante afetadas. Temos uma escola perdeu o teto. Então, esse é o exemplo dessas escolas. E alguns centros, algumas escolas, como disse na outra vez que nos encontramos, é que fizeram algumas escolas do centro de acolhimento às pessoas afetadas. Padre Latifo Fonseca, muito obrigado uma vez mais por estar aqui no Washington Fora de Horas, desde a cidade de Pemba. Padre Latifo Fonseca, da Rádio Sem Fronteiras, Diocese de Pemba, uma afiliada da Voz da América. Continuamos a acompanhar a situação em Moçambique. Na nossa emissão de rádio, logo mais, a partir das 19 horas de Maputo, teremos a atualização da passagem do ciclone Kenneth
por Moçambique. Continuamos a falar de Moçambique. Agora, um outro assunto que tem também feito manchete nos últimos meses naquele país é a questão das dívidas ocultas. Agora, um grupo suíço de luta contra a corrupção está a processar o banco Credit Suisse pela alegada fraude ao empréstimo de 2 mil milhões de dólares americanos a Moçambique, escreve a agência de notícias Reuters nesta segunda-feira. O valor em causa, que Moçambique admitiu em 2016, deu origem ao chamado escândalo das dívidas ocultas, que resultou no bloqueio do apoio internacional e ao país e prisão de ex-dirigentes, empresários e banqueiros dos Estados Unidos, África do Sul e Inglaterra. A organização suíça Public A argumenta que, embora as transações tenham sido facilitadas pela subsidiária britânica do Credit Suisse, o banco deverá também ser investigado na sua jurisdição de origem. Na declaração citada pela Reuters, a Public A diz que pediu ao gabinete do Procurador-Geral para investigar o Credit Suisse Group e cumpriu a sua responsabilidade corporativa de supervisionar a sua subsidiária e impedir a conduta ilegal segundo a exigência do Código Penal Suíço. Um porta-voz daquele banco disse à Reuters, em Londres, que o banco não está atualmente em posição de divulgar detalhes de tal processo por existirem investigações pendentes. Fim de citação. Recorde-se que as dívidas foram alegadamente com o intuito de realizar projetos de pesca de atum e segurança marítima em Moçambique, o que nunca aconteceu. E Álvaro, esta é uma questão que ainda voltaríamos a escrever sobre ela. Neste momento está detido na África do Sul o antigo ministro das Finanças, Manel Chang, e pelos procedimentos legais deverá haver recurso, e isto para se decidir se há extradição ou não para Moçambique ou para os Estados Unidos. Continuando com mais notícias, vamos agora a Angola, onde o presidente João Lourenço encontra-se nesta segunda-feira com líderes juvenis de várias sensibilidades, com os quais vai ouvir e debater políticas para a juventude. Há 2 semanas, recordamos, o presidente disponibilizou 66 milhões de dólares para um programa de criação de emprego que visa principalmente os jovens. O governo de Angola acredita que no âmbito deste programa poderão ser criados cerca de 250 mil postos de trabalho. Ainda em Angola... Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Não se esqueça, então, Angola Fala Só na sexta-feira aqui na Voz da América. Continuamos em Angola, mais precisamente em Luanda. Abel Chivukuvuku, líder afastado da coligação de partidos políticos Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, está hospitalizado na clínica Girassol, na capital angolana, onde lhe foi diagnosticado malária grave com disfunção renal. De acordo com o Jornal de Angola, o político deu entrada na referida unidade hospitalar há 6 dias. Aí encontra-se, aquele jornal cita uma fonte sob anonimato que revelou que Abel Chivukuvuku foi submetido a uma diálise, mas está bem. De acordo com a mesma fonte, Chivukuvuku pode estar recuperado nos próximos 4 dias, sem necessidade de um novo tratamento de hemodiálise. E de Angola vamos agora a Guiné-Bissau, onde o Ministério Público deste país abriu um processo crime contra os agentes da Polícia Judiciária que entraram numa propriedade do Ministro da Agricultura, Nicolau dos Santos, e recuperaram várias toneladas de arroz que alegadamente tinham sido desviadas de uma doação do governo chinês, que considerou que extravasaram o mandato judicial. Os sacos de arroz foram apreendidos no nome da Operação Arroz do Povo e que visou recuperar o produto doado pela China e que a Polícia Judiciária suspeita ter sido desviado para a venda. A Procuradoria-Geral da República intimou também a Polícia Judiciária a devolver o arroz ao ministro até hoje. A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau apreendeu o produto no âmbito de uma operação denominada Arroz do Povo, tal como havíamos feito referência, uma oferta da China que, segundo aquela força de investigação, estava a ser preparado para ser vendido ao público. O produto apreendido estava num armazém em Bafatá, propriedade do antigo ministro do Interior, Boche Kandé, e numa quinta do ministro da Agricultura, Nicolau dos Santos. Recordamos aqui que a Voz da América, como tem-se noticiado, a Polícia Judiciária tentou deter o ministro da Agricultura, que resistiu com a ajuda da segurança do seu ministério.
E continuamos na Guiné-Bissau, onde a Organização Mundial da Saúde felicitou o Ministério da Saúde daquele país pelo feito histórico de ter ficado livre da poliomielite, uma infecção que pode provocar a paralisia infantil. Atualmente, de acordo com a OMS, em África, apenas Nigéria, África do Sul, Camarões, Guiné Equatorial, Sudão do Sul e República Centro-Africana não conseguiram alcançar aquele estatuto. Da Guiné-Bissau, vamos para o vizinho Cabo Verde, onde as autoridades desperdiçam anualmente 1 milhão de euros de fundos da União Europeia que não chegam ao tesouro do país por incumprimento dos objetivos acordados entre as duas partes, revelou a embaixadora do Bloco na cidade da Praia. Sofia Moreira de Sousa disse que, apesar dessa verba que não é aproveitada pelo governo cabo-verdiano, devido a objetivos concordados que não foram alcançados, Cabo Verde é um país que consegue absorver bem os fundos da União Europeia. Fim de citação. A ajuda chega por várias vias, sendo a maior aquela que entrega aos cofres do Estado enquanto contributo da União Europeia para o orçamento nacional. E continuando com as nossas notícias, se calhar nadando podemos chegar de Cabo Verde à Espanha. Difícil. Mas, vamos, o Partido Socialista da Espanha vence eleições e prepara coligação. O Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE, conseguiu o maior número de assentos no Parlamento do país. O resultado das eleições de ontem confirmam o previsto pela pesquisa na boca de urna, mas o partido liderado por Pedro Sánchez terá de fazer alianças para seguir no poder. Analistas dizem que este partido vai se aliar ao Unidos Podemos, que juntos podem ter 165 deputados dos 350 possíveis. E aqui nos Estados Unidos, na política americana, o presidente Donald Trump propôs novas medidas para combater a prática de cidadãos de outros países que entram nos Estados Unidos com visto de turismo e depois permanecem ilegalmente após o visto expirar. A nova política visa punir países com grandes níveis deste tipo de violação e irá afetar principalmente nações africanas. E na lista estão Angola e Cabo Verde. Vamos à reportagem. Em 2018, os Estados Unidos emitiram mais de 9 milhões de vistos de todos os tipos para visitantes, incluindo turistas, estudantes e trabalhadores temporários de todo o mundo. Cerca de 2% permaneceram para além dos prazos dados pelos vistos. A Casa Branca deu ordens aos secretários de Estado e de Segurança Interna para identificar em 3 meses meios para se reduzir a violação desse tipo de vistos. Os países que não reduzirem essas violações pelos seus cidadãos poderão ser penalizados com medidas mais estritas na concessão de vistos. Essa política é vista como uma extensão da política de Trump para reduzir a imigração ilegal para além das entradas não autorizadas. O Congresso tem que atuar para consertar as nossas leis horríveis, obsoletas, fracas e patéticas de imigração. Ao abrigo do plano, alguns países poderão ser alvo de restrições estritas ou mesmo que os viajantes passem a pagar uma quantia a ser devolvida quando deixam o país. Dados emitidos pelo governo indicam que, em anos recentes, as violações dos prazos de vistos excederam o número de apreensões na fronteira, constituindo uma proporção significativa dos cerca de 11 milhões de pessoas que vivem ilegalmente nos Estados Unidos. Mas alguns analistas interrogam-se sobre a estratégia de punir os países com altos níveis percentuais dessas violações, em vez de se punir os países de acordo com os números de violações. Rick Su é professor de lei de imigração na Universidade de Buffalo. O Chad tem um nível de violação dos prazos de 20%, mas isso traduz-se em cerca de 140 pessoas em 2017. Por outro lado, há um país como o Reino Unido, que em 2017 registrou cerca de 23 mil violações dos prazos de estadia. Portanto, embora este nível para o Reino Unido seja muito baixo, 23 mil é um número muito maior do que 140. O Djibouti, Ilhas Salomão, Eritreia, Chad, Libéria e Somália estão entre os países com maiores níveis de violações dos prazos. Não se sabe que medidas esses países podem tomar para convencer os seus viajantes a regressarem. A administração não respondeu a perguntas da Voz da América sobre os motivos de se dar ênfase a níveis de violação dos prazos, mas ativistas de imigração dizem que a decisão afeta injustamente países africanos e pode levar a ações em tribunal. Sama Makona Sizai é ativista no Comitê Africano de Serviços.
Se o governo decidir que vai limitar os vistos B1 e B2 de turismo e vistos para empresários a pessoas de nações africanas, pode-se ir a tribunal com um argumento de discriminação e afirmar que esta mudança nas regras, esta mudança administrativa é arbitrária, é na verdade baseada na discriminação. Analistas fazem notar que pode haver outra razão, porque a administração está concentrada em países com grande número de violadores dos prazos de estadia. Rick Su, da Universidade de Buffalo. Estes países são países mais pequenos e a administração pode sentir que é mais fácil lidar com eles do que tentar resolver o problema com um país maior, com quem há muita interação, como o Canadá, México ou o Reino Unido. O Canadá, México e o Reino Unido são os países na lista de 5 nações com maior número de violações de estadia. Os outros são o Brasil e a Venezuela. A administração Trump diz que considera este problema uma prioridade para proteger os interesses dos contribuintes fiscais americanos. O presidente Donald Trump deu ao Departamento de Segurança Interna 4 meses para impor medidas, fazer propostas e impor medidas. É interessante que estivemos a ver aqui esta notícia, na peça não aparece, mas já temos, de acordo com fontes do Departamento de Segurança Interna, há 20 países que vão ser afetados. Desses 20 países, 16 são africanos. Daí as críticas que se fazem de que o esquema, de que a opção teria sido melhor ver aqueles países que o número bruto, em termos absolutos, mais ficam aqui e então tentar levá-los, obrigar os seus cidadãos a regressarem e não por percentagem. Por exemplo, Djibouti, de 408 vistos, 108 pessoas ficaram aqui. Apenas 108 pessoas, portanto cerca de 44%, e liderar a lista, enquanto temos Brasil com 35 mil que ficaram aqui, mas devido ao número elevado de vistos que dão a cidadãos brasileiros, daí que caiu na malha fina, como diz o brasileiro, Djibouti. Os países são Djibouti, Chad, Iêmen, Eritreia, Burundi, Palau, Síria, Angola, 15,53% dos que entram com visto ficam no país, Nigéria, Sudão do Sul, Libéria, Butão, Afeganistão, Somália, Sudão, Cabo Verde, 11,97% dos que entram no país ficam aqui nos Estados Unidos, República do Congo, Mauritânia, Geórgia e Laos. São estes países que poderão vir a sofrer algumas consequências com esta medida, que pode ser de suspensão de vistos a cidadão destes países ou redução da quota geralmente atribuída. Um assunto que vamos continuar a acompanhar. Aliás, também aliado a isso, podem-se colocar algumas condições difíceis para alguns turistas. Continuando com mais notícias ainda do continente americano, vamos ao Brasil, onde os casos de feminicídio aumentaram em 76% no primeiro semestre na principal cidade deste país, que é São Paulo, isto em relação ao período do ano anterior. Um estudo feito pelo portal G1 e pela Globo News. Nos primeiros 3 meses do ano, 37 mulheres foram vítimas de feminicídio contra 21 no ano anterior. Ao mesmo tempo, o número de homicídios de mulheres caiu no estado de 119 para 97, uma queda de 18%. 8 em cada 10 casos de feminicídio deste ano ocorreram dentro de casa e 26 dos 37 casos tinham autoria conhecida. Para a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, a queda de homicídios de mulheres e o aumento de feminicídio mostra que a violência doméstica e o feminicídio de autoria conhecida estão a crescer no Brasil, não só ao nível de registro. É bom não esquecer que nós temos aqui um especial sobre saúde cada domingo e cada quinta-feira com a doutora Graça Matsim. Portanto, se tiver dúvidas, quiser colocar perguntas, escreva através do nosso WhatsApp. O nosso número é o +1 908 652 4584, +1 908 652 4584. Continuamos com notícias. Amancio Miguel, agora Cuba no meio de uma polémica entre os Estados Unidos e a União Europeia. É verdade, uma mudança na política americana sobre Cuba, considerada ameaça a empresas estrangeiras com investimento na ilha, colocou os Estados Unidos e a União Europeia em rota de colisão numa disputa que deve chegar à justiça. O problema surgiu na semana passada, quando o governo do presidente Donald Trump anunciou que cidadãos americanos que tiveram propriedades confiscadas em Cuba após a Revolução de 1959 poderiam passar a processar empresas estrangeiras com negócios naquelas áreas.
A possibilidade foi aberta na esteira da lei Helms-Burton, que foi aprovada pelo Congresso americano em 1996, mas o dispositivo com essa previsão de processos foi sucessivamente suspenso pelos governantes americanos anteriores. A medida tem sido criticada e contestada pelo Canadá e por países europeus que teriam investidores afetados. Esses países ameaçam também recorrer à justiça ou a outros tipos de retaliação. A União Europeia afirmou, e citamos, que pode se ver forçada a usar todos os meios à sua disposição para proteger seus interesses no país caribenho, incluindo reativar um caso contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio. Em carta enviada ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, as encarregadas das áreas de Relações Exteriores e do Comércio do Bloco, Federica Mogherini e Cecília Malmström, ressaltaram que as empresas europeias processadas naquele país poderiam recorrer aos tribunais europeus para tentar recuperar qualquer perda. Continuamos aqui no Washington, fora de horas da Voz da América, desde a capital americana, numa segunda-feira fria, hoje 29 de abril. Vamos agora à Indonésia, onde pelo menos 29 pessoas morreram em deslizamentos e inundações causados por chuvas fortes, revelou hoje a agência de desastres. Mais de 12 pessoas estão desaparecidas e 12 mil encontram-se desabrigadas, enquanto dezenas de estradas e pontes foram fortemente afetadas. As chuvas também causaram danos em 184 casas, 7 escolas e infraestruturas, incluindo dezenas de estradas e pontes. E voltamos à África. Depois da Ásia, vamos à África, concretamente no Burkina Faso, onde atacantes terão chegado a 7 motos no fim do culto e mataram um pastor, 2 dos seus filhos e 3 fiéis. Isto aconteceu no domingo, um tiroteio numa igreja protestante no Burkina Faso. Este é o primeiro ataque numa igreja desde que a violência jihadista ocorre no país em 2016, quando iniciou. Grupos afiliados ao Al-Qaeda e ao grupo Estado Islâmico têm estado ativos na região. Aproveito para lembrar que nós temos a nossa emissão de rádio a partir das 19 horas de Moçambique, 18 de Angola, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 em Cabo Verde e 14 horas no Brasil. Também estamos na nossa página voaportugues.com com todas essas notícias e também nas demais redes sociais. Mas vamos a uma reportagem de uma menina de 10 anos que é uma génia na informática. Começou aos 6 e um dos seus objetivos é trazer ou levar mais meninas para o mundo da tecnologia. Vamos à reportagem. Samara Mita não corresponde à média das meninas de 10 anos de idade e desde os 6 anos de idade ela se movimenta no mundo da inteligência artificial. Na verdade, ela é tão apaixonada pelo tema que quer compartilhar essa paixão que tem pelo assunto. Ela criou 2 jogos na esperança de que outras crianças, especialmente meninas, conheçam o bichinho da tecnologia. Coder Bunnies, it will teach you all the concepts. Coder Bunnies ensina todos os conceitos que precisa para a programação de computadores, desde o básico, como sequenciamento, condicionais e correções de bugs, até conceitos mais avançados de programação de computadores. Coder Minds é o primeiro jogo de inteligência artificial criado. Samara nasceu no mundo da tecnologia. O pai dela, que trabalha com inteligência artificial na Intel, levou a interessar-se em codificação quando ela tinha apenas 6 anos de idade. Ele mostrou-me um botão no seu computador que dizia: aperta aqui se és linda. Então disse-me para tentar. Mas quando o meu rato tocou o comando és linda, ele simplesmente desapareceu. Eu fiquei: espera aí, como é que fizeste isso? E eles envolveram-me na codificação. Eu acho que há muita paixão e entusiasmo nesta menina e ela quer fazer a diferença. Isso vem do coração dela. Samara espera inspirar outras meninas. Acredito que as meninas estão subrepresentadas, especialmente neste campo da ciência, da computação e da tecnologia. Ela organizou workshops de codificação para crianças em bibliotecas locais, Google, Microsoft e Intel. As ambições delas até a colocaram frente a frente com Mark Zuckerberg a usar uma estratégia que apenas uma criança poderia fazer. Ele estava a celebrar a noite de Halloween quando fomos à casa dele. Conversamos um bocadinho. Ela já ganhou mais de $200 mil em todo o mundo com os seus jogos e lançou uma iniciativa para meninas chamada Girls You Code. Então, o que vem depois? Eu gosto de codificação e gosto de inteligência artificial e quero usá-la para fazer o bem aos outros. Parece que esta pioneira está no caminho certo. Edson Situé é um nome que não diz muita coisa,
mas para o camarada aqui do lado está contente. É Mexer que é o nome dele, né? É Mexer, conhecido. o nome dele nos campos, um jovem da periferia de Maputo. E fez história em Mexer, França. e fez história na França. É o, tal como dizia o Álvaro, é o Citoy, que é um nome bastante conhecido no sul de Moçambique e complicou as contas a um clube francês grande. É verdade, Mexer, portanto, marcou um golo ao Paris Saint-Germain, quando o Paris Saint-Germain pensava ganhar a Taça de França, que foi para o Rennes. Terminamos aqui o Washington Fora de Horas. Até amanhã.